Olá, esta é a segunda aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema é razão e proporção. Eu resolvi fazer o seguinte: a apostila é dividida em três temas principais, né? O primeiro que a gente está estudando, razão e proporção, não é? Que é as ideias lá do Tales de Mileto e tal que a gente viu. O segundo tema é funções. Aí tem funções do primeiro, que vai da página 9 até a página 14, tá? Aí depois vem a função do segundo grau, ou função quadrática. Então eu vou dividir essa apostila em três grandes etapas, né? A última etapa vai da página 14 até a última página aqui, que é a página 23, tá? Então aí eu vou dividir em três temas principais aí, vou colocando aí, vocês vão entregando e não deixem acumular as atividades, né? Então hoje a gente encerra esse tema de razão e proporção e aí depois a gente vai ver os outros temas. Vou pedir também, vou até colocar no grupo depois também, para vocês fazerem o download de um aplicativo chamado GeoGebra, tá? Quem não quiser fazer o download pode acessar direto online, que ele ajuda, né? Inclusive é uma das dicas da apostila, ele ajuda para a gente entender alguns conteúdos de funções, né? Como criar gráficos e tal. Então, ao decorrer do médio, pelo menos comigo aí, vocês vão utilizar esse aplicativo para as atividades de matemática também, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer 5 exercícios hoje, do 6 até o 10, e aí a gente finaliza esse tema de razão e proporção. Então, atividade 6, Saresp 2010. Saresp, para quem não. Vocês fizeram ano passado, né? Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo, tá? Então, todo fechamento de ciclo você faz essa prova. Agora, a próxima no médio, vocês vão fazer lá no terceiro ano do ensino médio, para avaliar qual é o rendimento da escola, né? É uma avaliação bastante importante, avaliação externa aí. A relação entre pressão e temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P sobre T igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela a seguir mostra, para determinar um gás, a evolução da pressão em relação à temperatura. Então, aí o que está dizendo aí para a gente? Tem uma tabelinha, né? Tem lá algumas temperaturas e está faltando, né? Quando a temperatura for 700, vamos colocar 700 graus, né? Aí não fala a pressão. E aí ele quer saber qual é o valor que está faltando na tabela. Isso aí é uma relação de proporcionalidade, né? E é chamada de proporcionalidade direta, ou seja, quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. E aí no exercício ele deu essa informação e deu esta fórmula aqui, tá ali com a barra assim, mas isso aqui é a mesma coisa, né? Então ele fala que é para dividir a pressão pela temperatura, vai dar esse A aí, né, que é o valor constante, que é a pressão atmosférica, não é isso? Então, nós vamos ter que calcular qual é aquele valor lá. Como a relação ele deu dessa maneira, P sobre T, a pressão sobre a temperatura, então nós vamos pegar essa coluna do meio, a segunda coluna, poderia pegar a primeira, tanto faz, tá? E vamos achar qual é o valor. Como é a mesma razão, a razão é constante, então se eu dividir os dois valores dessa tabela, vai ser igual à divisão de outros dois da coluna. Por exemplo, se eu pegar a primeira coluna, dividir os dois valores, vai ser igual ao valor da segunda coluna. Como ele quer saber o da terceira, então eu peguei e montei dessa maneira aqui, tá vendo? A pressão da segunda e terceira coluna. Da segunda, né, vai ser o que? Vai ser 80, que é o P, sobre 400, que é a temperatura, igual a pressão e temperatura do outro lado também, que ele falou que é constante, né? Então eu chamei de X, se você quiser usar outra letra, pode usar.
igual a 700, né? Então, uma dica aí que ele pegou, ele inverteu a situação, né? Então, a gente teria que inverter para não chegar no valor errado, tá? Aí, como que resolve? Resolve por regra de 3. Eu aconselho quem quiser, né, simplificar um zero de cada, do 80 e do 400, dá para simplificar um zero, né? Fica mais fácil. Se quiser usar com zero também faz. Mas aí você vai multiplicar em diagonal para poder achar, né? Regra de 3, que é as aplicações de proporção aí utiliza-se a regra de 3, certo? Faz aí esse daí e termina. O próximo, atividade 7, é a AP 2016. A tabela a seguir informa a vazão. Vazão é quanto está saindo de água, tá? De uma torneira aberta em relação ao tempo. Então, o que acontece ali? Uma outra relação de proporcionalidade. Quanto mais tempo essa torneira fica aberta, né, maior vai ser a quantidade de vazão, ou seja, de água que vai sair por ela, tá? A expressão que representa a vazão em função do tempo aí tem lá as alternativas, o Y representa a vazão, que é a parte de baixo lá da tabela, e o X, o tempo. O que nós temos que descobrir? Qual dessas tabelas que relaciona qual dessas funções que relacionam aquela tabela. Eu vou falar só um pouquinho, mas função em matemática significa o quê? Significa que um valor depende do outro, ou seja, para eu saber quanto que vai sair de água, depende do tempo, né? Então, quanto mais tempo tiver, maior vai ser a quantidade de água desperdiçada. Então, isso aí chama, ou desperdiçado, ou o que está saindo lá, né? Não fala se é desperdiçado. Então, isso aí é o que a gente chama de função, está em função, um valor depende do outro, tá? Eu vou falar superficialmente agora, porque aí depois a sequência do caderno a gente vai estudar com mais detalhes essa ideia de função. Mas o que nós vamos ter que fazer, né? Tem as alternativas, então aí a gente vai testar as alternativas. O que nós vamos fazer? Nós vamos, aqui o valor que está em função do tempo, né? A vazão está em função do tempo, quanto mais tempo, mais água vai sair. E a gente vai utilizar isso aqui, ó. Quando o x for igual a 1, a gente vai achar para qual das alternativas que o y vai dar 20. Então, a primeira é x vezes 20, né? É a mesma coisa da sequência que a gente estava estudando, né? Então, no lugar do x, você coloca 1. 1 vezes 20, quanto que vai dar? Se for a B é x mais 100. Então, vai ficar 1 mais 100. Aí, quanto que vai dar? A outra é a C. 1 menos 200. Quanto que vai dar? E a última, 5x vezes 400. Então, no lugar do x fica 1, fica 5 vezes 1 vezes 400, certo? Aí, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é que vai dar 20, né? Porque eu peguei a primeira coluna da tabela. A primeira coluna da tabela diz o quê? Que quando o tempo for 1, não fala aí, mas eu imagino que seja 1 minuto, né? Alguma coisa assim. Quando o tempo for 1, a vazão vai ser 20. Então, a gente acha pela tabela, tem lá os valores, é só substituir, certo? Atividade 8 é praticamente igual, né? Eu vou pedir para vocês, eu não sei aí na apostila de vocês, parece que as alternativas, né, elas estão erradas, né? E parece que veio duas vezes a mesma tabela e as alternativas também das 7 e da 8. Pelo menos o caderno que eu tenho aqui do aluno veio assim, não sei se o de vocês está assim. Aí se tiver, dá uma olhadinha, dá uma arrumada, tá? A tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos. Metros cúbicos é a unidade para medir volume, tá? De uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu em relação ao tempo em minutos. A represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos de água e após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos de água. Aí está lá a tabela, né? O que a gente percebe agora, né? Como a barragem está saindo água e tal, então está diminuindo a quantidade de água que tem lá dentro dela, não é isso? Então, o que acontece? Essa daí já é uma relação de proporcionalidade, só que é uma relação de proporcionalidade que a gente fala que é indireta, né? O que acontece aí, né? A outra é chamada de direta. Quando aumenta, o outro também aumenta. Essa daí é indireta, ó. Quanto maior o tempo, menos água vai ter dentro dessa barragem, né?
Então tá lá, ó, quando for 1 minuto, porque ele fala aqui nessa parte, ó, em relação do tempo, né, tal, então relação de proporcionalidade, inicialmente ela começa com 200, né, então, ou seja, com 1 minuto, né, ela tem 200 metros cúbicos, depois vai diminuindo com 20 minutos até 10 metros cúbicos, porque está ficando menos água lá dentro, tá? Aí ele quer saber a expressão que representa esta situação aí, né? Mesma coisa, né? Igual a outra lá, tal, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar no lugar do x, nós vamos colocar 1 e ver qual o valor que o y dá 200, né? Então dá uma olhadinha aí, né? Então é igualzinho a outra, né? Até as alternativas são muito parecidas, né? Mas agora em vez de colocar 1 e dar 20, agora tem que dar 200, tá? Então testa lá as alternativas, vê qual que é a correta, né? Deixa o cálculo quando vocês forem entregar também para eu poder ver como é que vocês estão fazendo. Bom? A 9 já coloquei grifado ali, mas vamos embora assim mesmo. A 9, AAP, né? Essa AAP não colocou a data aqui, mas se eu não me engano é de 2016 também. Ela repete, né, às vezes as questões e tal. O comprimento C da circunferência é uma função do diâmetro D. E a variável C é diretamente proporcional a D. E temos C, aí F de D, π vezes o D. Então, a constante de proporcionalidade K então aí é a parte de geometria, tá? Eu não sei se vocês lembram muito isso, mas o comprimento seria o contorno que forma um círculo lá, né? Por exemplo, eu tenho uma moeda, né? Aquele contorno em volta da moeda que é chamado de circunferência, certo? E aí esta fórmula aí, ela mede, né, o comprimento dessa circunferência, quantos centímetros mede, se eu for medir, por exemplo, em torno da moeda, tá? E aí ele deu essa fórmula e a gente precisa saber o que ele fala lá que é diretamente proporcional. É óbvio, quanto maior for o diâmetro, para quem não lembra, o diâmetro de um círculo é quando eu meço de uma borda a outra, né? Eu tenho um CD medindo de uma borda a outra, passando pelo centro, isso que é chamado de diâmetro, tá? E aí o que acontece? Quanto maior o diâmetro, óbvio, maior vai ser a circunferência, o comprimento dela. Tá? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar essa constante. Quem que é essa constante de proporcionalidade? Essa constante de proporcionalidade é chamada de π, que é aproximadamente 3,14. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... agora que era para grifar, mas tudo bem, vamos embora. Segue o baile. Nós vamos grifar essas partes aí e vamos achar essa constante de proporcionalidade, ou seja, o π. Então, significa o que? Ele deu lá, eu vou chamar só de C, tá? Porque aí fica melhor aí, né, com o comprimento. Ele deu F de D, aquilo ali é uma simbologia de função, né? O F, D, ali o F é a abreviação de função e o D, qual é a letra que depende para poder fazer? Então, depende do diâmetro, né? Quanto maior o diâmetro, maior a circunferência. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir como calcular isso daqui, tá vendo? O C sobre D, ou seja, o comprimento sobre o diâmetro. O que acontece? Na parte de cima do cálculo, que era C é igual a π vezes D, para chegar naquilo dali que eu coloquei, o que eu tenho que fazer? Esse D está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, não é isso? Você só vai colocar o que sobra do lado, qual letra que sobra do lado. Esta que é a letra que é a constante de proporcionalidade, que alguns livros vão chamar de K, né? Que é a abreviação aí de constante de proporcionalidade, certo? Então, do lado lá, se eu tirar o D, o que sobra? Isso aí que vai ser a resposta dessa constante de proporcionalidade. Isso aí é a razão, né? A razão entre dois números, certo? Então, quando é diretamente proporcional, a gente multiplica para achar os valores. Quando é inversamente, a gente divide, né? Tem essa relação aí, tá? O último exercício, né? Eu não sei como é que tá aí as aulas de física, tá? Mas é um exercício de física. O professor me perdoe, vou intrometer um pouquinho no conteúdo de física, mas só para explicar esta parte aí do exercício da atividade 10. No momento, o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, certo? Então, diretamente a gente multiplica, certo? Essa é a ideia aí.
mantendo-se mantendo-se constante a velocidade. O professor Demóstenes, acho que é isso, deslocou-se num automóvel durante 4 horas com a velocidade média de 90 quilômetros por hora. A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é... Aí o que acontece ali? Ele estava falando no começo, né, que o espaço corrido é diretamente proporcional ao tempo. Então aí tem uma relação de multiplicação. Só que ele pediu para fazer a velocidade média, né? Então já pediu outra coisa. Então o que nós vamos fazer? Pela a unidade de velocidade, porque quando você fala em velocidade, você tem duas unidades, que é uma que se refere ao espaço percorrido, né? Que no caso aí a gente usa quilômetros, né? E o tempo, que geralmente a gente usa a hora, mas não é a única unidade. Tem metros por segundo, tem milhas por hora e tal, esse tipo de coisa. Mas no Brasil, geralmente a gente usa a unidade quilômetros por hora. Então, para eu saber a velocidade, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual foi o espaço que ele percorreu, qual foi a distância que ele percorreu e quanto tempo ele gastou. Porque o que a gente chama de velocidade, né? A velocidade a gente chama esse percurso que ele fez e quanto tempo. Quanto menos tempo ele gastar para percorrer um percurso, maior vai ser a velocidade, né? Quanto mais devagar ele demorar para percorrer um percurso, menor a velocidade. Então esse negócio de 90 km por hora, o que a gente fala? A gente fala que 1 hora ele percorre 90 km. E se eu pedir 2 horas seria 90 vezes 2, seria 180 km. E o que é chamado de velocidade média, né? Quando você está lá no carro, lá tal, dirigindo, ou de passageiro, não sei se alguns dirigem, né? Por causa da idade, talvez não. Aí o que acontece? Aquela velocidade que está no velocímetro, a gente chama de velocidade instantânea, que é naquele instante, na hora, tá? Então, aquilo não é a velocidade média, porque a velocidade ela vai alterando, vai aumentando, vai diminuindo, de acordo com o cara vai desenvolvendo, vai parando, tal, esse tipo de coisa. Essa velocidade média é feita de acordo com o percurso. Então, por exemplo, se o cara está a 90 km por hora, numa velocidade média, significa que tem trechos que ele aumentou, ou seja, ele foi a 100, 110, 130, não sei, depende do limite aí, né? E teve trechos que ele abaixou, ou seja, foi a 80, 70 e assim vai. Tá? Então assim, é mais ou menos essa velocidade média, é mais ou menos como o GPS calcula o percurso, né? Que ele pega a relação de tempo lá tal. Não é uma velocidade que a gente chama de instantânea, tá? Então, a velocidade, no caso aí, seria quilômetros por hora, certo? Então, tem duas unidades. Então, o quilômetro seria o espaço, a distância percorrida, certo? A hora é o tempo gasto para percorrer um determinado percurso, certo? E aquele traço lá é o traço da divisão, que a gente chama de razão aqui, né? Que é a razão entre dois números. Quando eu divido, é chamado de razão, que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Aí o que acontece, né? Para a gente poder calcular a velocidade, a gente vai fazer a razão entre o espaço, a distância percorrida, que no caso geralmente a gente vai usar quilômetros, tá? E o tempo que ele foi gasto, ou seja, vai dividir um pelo outro. O que você vai ter que analisar aí nas alternativas? Você vai ter que olhar qual delas que calcula a velocidade média, que vai ser a razão entre o espaço e o tempo, certo? O que é a razão? A razão é quando eu divido os dois. Então eu peguei pela unidade para a gente poder analisar. Então toma cuidado que tem algumas parecidas, né, e tal aí, né? Mas isso aí é o que é chamado de inversamente proporcional, né? Então assim, quanto menor quanto maior o espaço, né, em relação ao tempo, quanto menos tempo eu demorar para percorrer o espaço, maior a velocidade, né? Então tem essa relação de inversamente proporcional que a gente chama. Tudo bem? Então esses daí são os exercícios de hoje, façam para não acumular, aí a gente já encerra a primeira sequência de atividades do caderno São Paulo Faz Escola. Quem não pegou, né, eu disponibilizei o arquivo online, mas na escola, né, tem lá, toma cuidado para não pegar o caderno errado, que tem alguns alunos que estão deram um caderno errado aí, não sei se o aluno pegou, se alguém deu o caderno errado, não sei, mas
é a capa roxa, né? Primeira série do ensino médio, tá lá escrito segundo bimestre, tá? Então toma cuidado para não pegar o errado, tá bom? Um abraço a todos, até segunda-feira. Segunda-feira eu posto lá a atividade. Não esquece de fazer o download do aplicativo GeoGebra. Eu vou colocar lá no grupo para vocês poderem acessar, tá bom? Um abraço a todos, até semana que vem.